É fato que o Rick e Morty é muito engraçado. Tem ali, debochado, tem suas piadas internas, mas também tem muito sentimento envolvido da parte do Rick, pelo menos, e muitas vezes dos outros personagens secundários. Desde a primeira vez que descobrimos o significado do bordão do Rick, lá quando o Pessoa Pássaro fala pro Morty o que significa Uba Luba Dubi Dubi, ou quando o Morty vai falar com a Summer sobre o propósito da vida, porque a Summer meio que descobriu que ela é uma gravidez indesejada e que foi feita por acidente, que provavelmente se ela não tivesse nascido, seus pais estariam super felizes. Pesado, eu achei. Tem um episódio ali, acho que na sexta temporada, que eu acho muito interessante, que é o episódio Mestre do Mijo. O Rick, basicamente, ele é sempre procurado por um bando de idiotas e uns escrotos também para ser o arqui-inimigo deles. O episódio começa com o Rick enfrentando um dos seus nêmesis, que é o Senhor Resplendor. O cara controla a polícia. E nesse episódio, o Rick ele resolve meio que fazer terapia porque o Jerry se tornou uma espécie de sensação na internet do universo. Que temos um começo caótico para demonstrar como tá sendo o ritmo desse episódio. O Rick enfrentando também os servos do Resplendor, o Morty no bunker atirando, é muito bom. Aí o Rick acaba destruindo o bunker e o Senhor Resplendor fala que era exatamente isso que ele queria. Então ele vai embora e aí surge o Homem Cookie Magneto, algo assim. Ele tem a capacidade de controlar os cookies e tudo mais. O Rick destrói ele porque, nas palavras dele, eu estou exausto de ter que lidar com esses escrotos babacas, sabe? Mas aí surge também o Senhor Calypso, a lua me traiu. Aí o Rick tá pé da vida, ele tá cansado, o Morty também. E o Rick acaba indo fazer terapia com a Doutora Wong, que, diga-se de passagem, é uma das personagens que eu gostei de ter sido inserida na série. Ela dá pro Rick, assim, um peso diferente, sabe? Ela torna ele um pouco mais humano, ao mesmo tempo em que faz ver um lado dele complicado. As conversas com a Wong são sempre aquela que deixam o Rick um pouco mais desconfortável do que de costume. E a Doutora Wong faz o Rick entender que talvez ser reativo do jeito que ele é que seja o verdadeiro problema. Porque, tipo assim, quando o Rick tá fazendo as coisas e tudo mais, ele não pensa muito, ele age muito por impulso às vezes. Ele reage a qualquer mínima provocação. Tem um episódio, eu acho que é o episódio do tanque de ácido, onde o Morty quer que o Rick faz alguma coisa pra ele, e o Rick não quer fazer porque ele fala que é meio idiota e nada. Só que aí o Morty começa a provocar o Rick. Começa a falar pra ele, você não consegue, não sei o quê. Aí o Rick, pé da vida, xingando o Morty de quanta coisa possível, ele acaba fazendo o que o Morty pede e entrega pra ele. Esse é o ponto. O Rick, ele muitas vezes não sabe só levar as coisas e deixar pra lá. Esse é o acordo que rola com a Doutora Wong. O Rick fala que por uma semana ele vai tentar ignorar esses babacas e ele vai trazer os dados pra ela do que acontece. Dito isso, o Rick conta algumas coisas ali no almoço em família, no jantar em família, e é aplaudido por ter abraçado a ideia da terapia. Só que aí surge o Mestre do Mijo, que é meio que em torno dele que rola todo o episódio. Porque, tipo assim, o cara tá jogando jatadas de mijo nas plantas do Jerry, na janela do Jerry. O Jerry fica pé da vida, mas quando ele faz uma piadinha com a Summer em termos maiores de 18 anos, o Jerry fica mais pé ainda e sai pra bater a porrada com ele. O Rick até tenta impedir, mas não dá certo. E é nessa hora que a gente vê o Jerry sendo um pouco mais foda do que ele geralmente é nas animações. Quando o Jerry sai pra enfrentar o Mestre do Mijo, eu não vou ficar falando Mestre do Mijo toda hora, então eu vou chamar ele de Eugene, que é o nome dele. Quando o Jerry sai pra enfrentar o Eugene, algumas pessoas estão aplaudindo, outras estão falando pra parar e tudo mais, mas no geral, a maior parte delas tá gravando o que tá acontecendo. E eu acho que esse é a outra mensagem do episódio, que é mais pra falar também o quanto a gente se preocupa com a visualização da nossa imagem. Que a gente precisa que a nossa imagem seja holofotada pro máximo possível de pessoas. E a gente vê também que o Rick tá muito incomodado com essa situação. Tipo assim, a galera tá aplaudindo o Jerry, mas se fosse com ele, estariam tacando pedra, estariam reclamando, estariam falando uma porrada de coisa que ele não gosta. O Jerry, ele meio que passa a ser reconhecido universalmente, o que acaba acarretando o Conselho do Orbe, que eu já esqueci o nome, chamar ele pra fazer parte da organização.
Eu achei esse conselho legal, porque ele é meio que uma paródia dos Vingadores, dos Conselhos dos Lanterna Verde, sabe? Essa galera toda aí, apesar de tudo que o Rick fez, de tudo que o Rick sabe fazer na vida, o Conselho do Orbe nunca considerou em chamar ele pra fazer parte da organização ali. E essa não é a primeira vez que acontece. Lá em outro episódio, acho que é o episódio dos Justiceiros, a gente vê que o Rick ele é considerado problemático em muitos lugares da galáxia e por muitos grupos de super-heróis. Isso faz com que o Rick vá buscar terapia, sabe? Ele é sempre um ser muito poderoso, ele pode transformar um buraco negro em uma estrela. E por isso ele também é meio inconsequente, ele tá sempre buscando adrenalina. E ele entra no consultório já desrespeitando a Doutora Wong. Só que ela coloca um limite nele, ela expõe pra ele que não é assim que as coisas funcionam. Ele pode ser extremamente poderoso, mas ele precisa seguir certas regras. Uma das coisas que ele trata nessa terapia é o ego dele. Porque como é o Jerry tá fazendo tudo isso que ele faz de vez em quando, apenas tipo numa terça-feira normal, todo mundo aplaude o Jerry, mas se fosse o Rick, estariam tacando pedra, estariam falando mal, estariam reclamando. A Doutora Wong faz o Rick enxergar é que o Rick ele é meio que já uma entidade cósmica muito poderosa. E é aquela famosa frase do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Basicamente isso. Só que é válido ressaltar também que o Jerry não tá fazendo isso porque ele quer fazer, porque ele é uma pessoa boa. Ele tá fazendo isso pelos motivos errados, ok? É nessa hora que a Doutora Wong faz o Rick ver que isso é uma coisa boa. Que agora o Rick tá podendo ficar em paz e tudo mais. Só que conforme o Rick vai bebendo, a gente vai vendo que não é assim que ele realmente enxerga essa situação. Ele não quer essa paz. Ele gosta do conflito, ele precisa do conflito. A natureza dele é ser uma pessoa conflituosa. E então, quando ele adquire essa empatia pelo Eugene, ele vai até a casa do cara para tentar conversar com ele, trocar uma ideia e tudo mais. Só que não dá certo, porque o Eugene já tá... E nessa hora, o Rick ele se enxerga ali no cara, desapontado, sim. Não porque o cara tá sem vida, mas por causa do fato disso aconteceu por culpa do Jerry, ok? A tristeza dele é culpa do Jerry, o cara ter feito isso é culpa do Jerry. E o Rick não quer dar essa vitória pro Jerry, porque o Jerry destruiu a vida do cara, e de certa forma ele destruiu a vida do Rick também. Esse é um dos motivos principais que faz o Rick se identificar muito com o Eugene, porque o Jerry fudeu com a vida dele também. Na hora que ele tá quase indo embora, a filha do Eugene aparece batendo na porta. E é nessa hora que o Rick se aproxima ainda mais da persona que era o mestre do mijo. Porque o Rick sabe como é a Beth se sentir culpada por ele ter ido embora. O Rick sabe a dor que isso vai causar nela. Ele tá basicamente se vendo naquela situação apenas por um outro ângulo. Então, naquela cena em que o Rick abre um pouco a porta e tá tentando tirar a culpa da filha dele pra ela não se sentir culpada caso qualquer coisa aconteça, ele não tá fazendo isso só porque ele é uma pessoa boa, porque ele realmente não é. Ele tá fazendo isso porque ele sabe um pouco a dor que isso pode causar também. De certa forma, ele tá tendo uma certa empatia. Um pouco egoísmo, obviamente, que ele não vai fazer nada apenas por outra pessoa, ele precisa fazer também pra ele, mas ele tá fazendo uma coisa boa. E por mais que o mestre do mijo tenha feito uma coisa que o Rick não consegue, entre aspas, é porque o Rick só não quer dar esse gostinho pra outra pessoa, sabe? Como a Summer fala no começo do episódio, ele é mesquinho. E essa mesquinhez impede ele de fazer o que o mestre do mijo fez, só que atribuindo a culpa em outro. Isso pro Rick eu acho que é inaceitável. Ele tem ali dentro dele algo muito grande que impede que ele não seja o objetivo principal da coisa. Dentro de um universo que ele criou para ele se sentir único. Aí a gente tem a outra parte de tudo isso, que é a holofotação da imagem, que é fazer tudo pela fama. Que é quando o Conselho do Orbe tá ali conversando sobre adquirir novas pessoas e eles querem adquirir o falso mestre do mijo, porque o Rick, depois de todo esse problema aí com o Eugene e com a filha dele, ele meio que se fantasiou agora de mestre do mijo pra conseguir limpar a imagem do cara e fazer as coisas ficarem numa boa. E nisso o conselho quer porque quer quer colocar ele agora dentro ali da sua organização.
quando o Jerry fica sabendo disso, ele não gosta. Porque pra ele não faz sentido a pessoa que ele humilhou agora é uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Se essa pessoa conseguiu melhorar, o Jerry então voltou a ser o que era antes, um grande pedaço de bosta. E mil perdões se você está assistindo isso comendo. E no momento em que o Jerry vai resgatar o falso mestre do mídio, que agora está sendo interpretado pelo Rick, as coisas saem do controle no momento em que o Rick nega, seja lá por qual motivo pessoal ele tenha dentro dele. O fato dele ter negado irritou o Jerry, porque o Jerry ele deixa expor também nessa sua raiva, nesse seu conflito, o que ele realmente quer ali, que é o reconhecimento, que é a fama. E o fato de o cara tá negando isso significa que ele é muito melhor que o Jerry, porque ele tá fazendo isso provavelmente por um motivo altruísta. Aí o Jerry sai atirando nele, porque ele não gostou da ideia. Então no final, quando é posto à mesa e o Rick revela os seus reais motivos pra ter feito tudo isso, porque é mentira o que ele fala no primeiro momento, as pessoas aplaudem o Rick. Porque um ser tão poderoso, um ser tão forte, onisciente, onipresente, beirando uma divindade, fazer o que fez só pra um idiota, ingênuo, tonto, quase um bebê, se sentir alguém mais confiante, mais poderoso, é uma ação louvável, vamos colocar assim. Demonstra dele uma certa humildade, que convém, é o que a gente quer ver de pessoas que têm muito poder, porque provavelmente a gente sente um pouco de inveja, provavelmente incomoda a gente o fato dessas pessoas fazerem o que elas quiserem e muitas vezes não arcar com as consequências. O problema é que no final as reais motivações do Rick, as reais ações, o real motivo por ele ter feito o que ele fez, acaba vindo à tona, o que tira todo o peso do que ele fez anteriormente, porque ele deveria ter carregado isso como um fardo para as pessoas que estão ali, para Summer, para Beth, pro Jerry, pro Morty também. Ele deveria ter carregado isso como se fosse o fardo que ele deveria carregar pro resto da vida. O peso narrativo dele seria esse, independente de qual seja a situação. Esse episódio tem uma sutileza em mostrar que a gente é carente por atenção. Um vídeo no YouTube, um stories no Instagram ou um vídeo curto no TikTok, tudo isso mostra que o que importa mesmo, o que vale a pena para as pessoas ali, não é a autenticidade ou o valor intelectual, ou o quanto isso te prendeu ali dentro, fazendo uma idiotice, o quanto você conseguiu criticar alguém, o quanto você se sentiu mais inteligente do que aquela pessoa vendo ela tomar uma decisão totalmente estúpida, ou até mesmo uma vida que você queria muito, mas você não consegue almejar ela de jeito nenhum, e alguém que parece ter as mesmas condições que você acabou chegando onde você queria. Bom, esse foi o episódio. Pode deixar nos comentários o que você achou. Obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque eu esqueci de pedir isso no meio do vídeo. Deixe a sua inscrição no canal. Obrigado e até a próxima.